E se disséssemos que você vive temporariamente em um universo completamente diferente do seu vizinho? Você pode pensar que somos loucos, mas há evidências que provam exatamente isso. Dentro do nosso universo, inúmeras variações podem existir, começando bem na sua porta da frente ou depois do seu próximo pensamento. Fique ligado, porque estamos prestes a mostrar a você a evidência científica da existência de dimensões paralelas no multiverso. Não podemos ver o óbvio? Muitos milhares de anos atrás, as pessoas pensavam que a Terra era um disco, e o Sol e a Lua eram pontos de luz se movendo pelo arco do céu. Mais tarde, eles descobriram que vivemos em uma esfera e os pontos de luz também são esferas. Então aprendemos sobre estrelas, galáxias e a vasta expansão do universo. Cada vez, as pessoas tiveram que mudar sua visão de mundo limitada anteriormente e encarar novos fatos, assim como as pessoas pensavam que o Sol era absoluto e duraria para sempre. Mas hoje sabemos que as estrelas se formam e morrem. Galáxias colidem e se fundem. E agora precisamos encarar o fato de que nosso universo é muito provavelmente apenas um entre muitos. Embora não soubéssemos explicitamente da existência de outras dimensões e mundos, há evidências de sua existência em todo o mundo, em todas as eras da humanidade. Parece absurdo para os racionalistas quando as pessoas argumentam no momento atual com o conhecimento de povos antigos, ou se referem à existência de seres naturais como fadas e elfos, ou mesmo descobertas arqueológicas que não podem ser explicadas. Cientistas naturais tradicionais afirmam ainda que as ideias da multidimensionalidade do nosso mundo são absurdas, ou simplesmente pensamento imaginário. Mas se hoje examinarmos o conhecimento atual de muitas disciplinas da ciência natural com uma mente aberta, devemos reconhecer que as indicações da existência de mundos paralelos, outras dimensões e o multiverso estão se tornando drasticamente mais densas. A razão para isso são especificamente as descobertas da física quântica. Esta disciplina dos menores blocos de construção do universo descobriu que a matéria se divide acima de um certo limite em uma substância elusiva e, acima de tudo, previsível. Quanta, que são blocos de construção elementares deste mundo, assumem uma forma de onda em vez de uma forma de partícula acima de um certo limite. A princípio, isso parece até emocionante para quem não é cientista. Mas os físicos sabem que isso significa que tudo o que era previamente certo, sólido e definível se confunde em um potencial. E esse potencial indefinido tem propriedades ainda mais interessantes. Na verdade, os cientistas não conseguem mais determinar o paradeiro dessas ondas. É impossível determinar se essas ondas ainda estão em nosso espaço, se o espaço se dissolve nesse limiar, ou se as ondas de partículas podem formar várias realidades ao mesmo tempo. A teoria dos muitos mundos, a ideia de universos paralelos, remonta a 1954, quando Hugh Everett, um estudante da Universidade de Princeton, desenvolveu a noção de que existem universos paralelos que se assemelham e estão conectados ao nosso universo. Esses universos paralelos se ramificam do nosso universo. Nosso universo se ramifica de outros, e entre os universos pode haver inúmeras conexões. Se seu vizinho lhe der as costas pela manhã após cumprimentá-lo gentilmente, e tendo se materializado claramente em seu universo, ele pode estar vivendo temporariamente em um universo completamente diferente, através de limiares invisíveis. Essa teoria ousada tem muitas dimensões fascinantes, mas também bastante práticas. Em universos paralelos, por exemplo, guerras mundiais poderiam ter tido resultados diferentes, se levarmos essa teoria a sério. Também é concebível que espécies como dinossauros ainda vivam em universos paralelos, devido à sobreposição temporária de mundos e dimensões. Há avistamentos ocasionais de dinossauros ou criaturas estranhas como o pé grande. Arqueólogos encontraram cerâmica mostrando humanos com dinossauros. Além disso, objetos ocasionalmente aparecem em rochas muito antigas que foram realmente feitas nos tempos modernos. A possibilidade de que as pirâmides do Egito tenham sido construídas há dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de anos em nossa era por uma espécie que as usou como usinas de energia ou torres de comunicação interestelar também poderia ser explicada dessa forma.
Teoricamente, seria até possível que duas variantes quase idênticas da nossa Terra ocasionalmente se fundissem, assim como as galáxias colidem e se fundem em uma entidade. Teoria das cordas e a teoria dos muitos mundos. Muitas pessoas inicialmente duvidaram da ideia de Everett. A realidade parecia muito louca, muito absurda e difícil para a mente humana compreender. Mas descobertas científicas posteriores vieram falar por esses mundos. A física quântica investiga nosso mundo conhecido, em um nível subatômico, e portanto o menor. O físico Werner Heisenberg surgiu com a ideia de que influenciamos o comportamento da matéria quântica simplesmente observando. Outro físico que pôde confirmar isso foi Niels Bohr. Desde então, a ciência teve que reconhecer que as partículas quânticas, teoricamente, existem em todos os estados possíveis simultaneamente e que nossa observação influencia seu comportamento, forjando-as a escolher um estado em um dado momento. O que vivenciamos na realidade depende, portanto, de nossa atitude, pensamentos e consciência. A física quântica nos mostra, por meio de inúmeros experimentos, que cada decisão e cada passo neste mundo pode nos levar a outras realidades sem que percebamos em nossa vida cotidiana. As abordagens de Everett têm sido questionadas há muito tempo porque são incompatíveis com as compreensões físicas básicas do tempo. No entanto, devemos admitir que o tempo ainda é uma dimensão elusiva e descritível na física. Em um nível quântico, o tempo e o espaço perdem seu significado e podem levar a tempos e espaços infinitos. Até agora, a física tem sido desafiada a unir o conhecimento da mecânica quântica no microcosmo com o macrocosmo dos grandes fenômenos. A teoria das cordas pode preencher a lacuna entre as duas disciplinas e, assim, descrever nosso mundo como um todo. Na teoria das cordas, presume-se que os blocos básicos de construção da matéria não são partículas pontuais, mas pequenos filamentos vibrantes ou cordas. Essas cordas existem em mais do que as familiares 3 dimensões do espaço e uma dimensão do tempo. Se isso fosse verdade, nosso mundo seria composto de pelo menos 10 dimensões espaciais. Mas e o Big Bang? A teoria dos muitos mundos de Everett afirma que toda vez que uma decisão é tomada ou uma medição acontece, o universo se divide em diferentes ramos. Cada ramo representa um possível resultado ou realidade. Isso significa que há infinitos universos paralelos nos quais todas as combinações possíveis de eventos e decisões acontecem. O fato de que poderíamos rastrear o universo de volta ao começo, ou pelo menos pensávamos que poderíamos, argumentou contra isso por muito tempo. Cientistas tropeçaram em evidências de um ponto de partida, o Big Bang, ao observar a inflação do universo. Medições da radiação cósmica de fundo revelaram que o cosmos era uma sopa quente e densa logo após seu início. Antes do Bang real, provavelmente existia uma flutuação quântica que pode ser descrita cientificamente apenas até certo ponto. Um ponto de início seguro fala a princípio contra as teorias dos muitos mundos dentro de um universo. Agora, no entanto, havia pouca evidência real para o Big Bang, exceto por alguns cálculos de modelo. Os pesquisadores esperavam por isso do novo telescópio espacial James Webb, mas ficaram decepcionados. Em vez de fornecer evidências para a teoria do Big Bang, James Webb encontrou galáxias que existiram em um momento em que não deveriam ter existido. Desde então, está claro que algo não pode estar certo com a suposição do Big Bang como o começo do nosso cosmos. Por outro lado, os proponentes da teoria das cordas e da teoria do multiverso encontraram evidências da existência de outras dimensões espaciais na inflação do universo. Algumas dessas dimensões podem existir puramente computacionalmente acumuladas dentro da nossa. Essas dimensões são tão pequenas que não podemos percebê-las diretamente. Você pode imaginar um tubo fino consistindo de apenas uma linha. Após uma inspeção mais detalhada, vemos que a linha não é realmente reta, mas se curvou em uma dimensão minúscula adicional. Embora as dimensões enroladas sejam pequenas e ocultas, outros mundos podem estar ocultos dentro delas. A maneira como as cordas oscilam e se propagam nas dimensões enroladas é até supostamente reconhecível
a partir de certas propriedades da matéria observável em nosso universo. No entanto, as teorias ainda não foram provadas. Alguns pesquisadores até encontraram indicações nos cálculos do Big Bang de que não apenas um, mas três, ou possivelmente até mesmo infinitos universos foram formados no ponto de partida. Alguns desses modelos prevêem que os outros mundos são extremamente diferentes do nosso. Se eles são minúsculos ou estão dentro deles, aplicam-se regularidades físicas completamente diferentes. Nunca poderíamos viajar até elas e, presumivelmente, também não descrevê-las. Outras teorias prevêem que estamos conectados e até vivemos em uma multidão de outras dimensões. No multiverso, todas essas possibilidades existem juntas. Há mundos que são semelhantes ao nosso em inúmeras variantes, assim como universos que são completamente diferentes. Uma dimensão dentro da nossa Terra. Na Antártida, cientistas mediram fluxos de partículas de neutrinos do espaço. A Antena Transiente Impulsiva Antártica ANITA da NASA usou um balão gigante para medir enxames de neutrinos do espaço. No alto do ar frio e seco da Antártida, de repente, as antenas registraram um fluxo de partículas de baixa energia, ou neutrinos, vindo diretamente do centro da Terra. Os neutrinos só conseguem penetrar formas finas de matéria, nunca o globo inteiro. Isso significa que partículas de alta energia podem, na verdade, ser detectadas apenas quando atingem a Terra vindas do espaço. A medição sugeriu a existência de um universo paralelo cuja intersecção está em algum lugar dentro da Terra. O fluxo de partículas até permitiu que conclusões fossem tiradas de que os neutrinos tal tinham viajado para trás no tempo. No universo da origem das partículas, o tempo vai, portanto, para trás, ou o eixo do tempo deste cosmos é espelhado contra o nosso. Buracos negros, buracos brancos. Os pesquisadores geralmente se atêm a cálculos de modelos ou simulações para extrair do universo seus segredos devido à falta de possibilidades de observação direta. Por exemplo, Albert Einstein previu matematicamente a existência de buracos negros muito antes do primeiro buraco negro real ser descoberto. Então, hipoteticamente, pesquisadores concluíram que gigantes negros em outras dimensões ou universos podem ter contrapartes na forma de buracos brancos. Cálculos de modelos revelam que buracos brancos repelem matéria e luz, enquanto buracos negros prendem matéria e luz. Buracos brancos, hipoteticamente, aparecem onde ideias de reversão de tempo em outras dimensões são invocadas para explicar fenômenos anteriormente inexplicáveis em nosso cosmos. Nosso universo tem uma característica realmente interessante, que pode ser vista como uma dica adicional para a multidimensionalidade. Onde quer que uma explicação apareça, muitas novas questões e variantes do cosmos surgem. De acordo com a física quântica, diferentes expectativas levam a diferentes resultados e visões de mundo. De acordo com a mecânica quântica, um físico pode se voltar em um ponto e provar essas teses em sua realidade por observações reais. Ele é então recompensado com o Prêmio Nobel e tem uma carreira estelar em outro universo. No entanto, a prova continua faltando, ou outros cientistas estão certos e limpam o Prêmio Nobel para si mesmos. Você acha que essa evidência é significativa? E você consegue imaginar que podemos controlar conscientemente a realidade para nossa própria vantagem?